Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje vamos levar a palavra other para um outro nível. Nós já vimos no vídeo anterior a diferença entre other e another. Então, nós utilizamos o another antes de substantivos contáveis no singular. Exemplo, another opportunity. Nós utilizamos o other antes de substantivos contáveis no plural, então other opportunities, e substantivos incontáveis, por exemplo, other advice. Mas há outras formas de utilizar a palavra outro, outros em inglês. E nós vamos então entender como funciona aqui a utilização do others e do other quando ele está antes de substantivos contáveis no singular. Tá? Então vamos começar pelo others. Tá? A primeira coisa a corrigir é a pronúncia. Temos que entender que a palavra others não é pronunciado com som de O. Tem muita gente que fala others, tá? E não é others. Esse som da letra O, ele é um som que nós vamos encontrar também no verbo cortar, cut. Olha só, cut, esse A. Então, quando eu falo others, eu tenho esse mesmo som, tá? E capricha no TH. Lembra que o TH você tem que colocar a língua entre os dentes, jogar o ar para fora. E no caso da palavra others, você tem que também tremer a corda vocal. Para saber se tremer, é só colocar o dedo aqui na garganta, tá? Em cima das cordas vocais. E se elas tremerem, se você perceber que o dedo deu aquela tremidinha, então o som está correto. Se não deu a tremida, não vai estar correto. Então você vai falar others, others. E, gente, a letra S tem esse som de Z nessa palavra, tá bom? Others. Bom, então quando é que eu utilizo others? É quando eu estou comentando sobre alguma coisa e eu já mencionei a palavra anteriormente e não quero mencionar novamente. Então vamos pegar um exemplo, tá? Seja legal com os outros. Então, se nessa conversa está claro que os outros, quem são esses os outros? São as outras pessoas. Então, eu, ao invés de falar be kind to other people, eu posso simplificar para be kind to others. Tá? Be kind to others. Pelo contexto da conversa, você já entende que esse others significa other people. Outro exemplo. I didn't like these jeans. Show me others. Certo? Eu vou usar others. Por quê? Porque eu estou falando de jeans. Então, ao invés de falar other jeans, eu falo show me others. Porque dentro do contexto já está claro o que esse outros se refere aos jeans. Certo? A mesma coisa se eu disser she bought some brands of perfume and he bought others. Certo? Por que é others? Porque são other brands. Tá? E eu estou comentando e já está dentro do contexto a palavra brands, então não preciso repetir. Ela comprou algumas marcas de perfume e ele comprou outras. Certo? Essa que é a forma. Então, he bought others. Agora, eu tenho que tomar um cuidado, porque se a palavra que eu vou substituir está no singular, eu tenho que usar another. Então, por exemplo, I finished my cup of coffee, but I will have another. Por que é another? Porque é another cup. E eu tenho que tomar cuidado que o cup agora está no singular. Se eu colocar um incontável, eu vou modificar só um pouquinho essa frase e falar I finished my coffee, but I will have other. Por quê? Porque é other coffee. Percebeu a diferença? Pegou a mensagem aí? Então, eu vou utilizar o other, o others ou o another de acordo com a substituição de uma palavra que já foi mencionada anteriormente e que fica claro dentro da minha conversação que houve essa substituição.
Agora temos um outro ponto onde eu utilizo o other antes de substantivos contáveis no singular. E que isso era privilégio do another. Lembra lá do another opportunity? Agora, como é que eu diria o other junto de uma palavra que ela é contável, mas ela está sendo no singular? Obrigatoriamente, antes do other, tem que aparecer uma palavra que em inglês nós chamamos que é um determiner. Ele determina que tipo de other é esse do qual eu estou falando. Pega esse exemplo aqui, olha. I love her. I have no other woman in my life. No other. Certo? O no está determinando que tipo de other woman eu estou falando. Certo? Então, embora a palavra woman seja uma palavra contável que esteja no singular, eu utilizo o other por conta desse no que apareceu anteriormente. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. There's one other thing we have to talk about. Então a palavra thing é uma palavra contável, aqui ela está no singular, mas antes do other tem esse one. There's one other thing. Tá? Então eu vou utilizar o other antes do substantivo contável no singular por conta do determinador ali, do determiner que eu coloquei antes, que é a palavra one. One other thing. Vamos ver outro exemplo aqui. Oh, my other car is a Ferrari. Tá? My other car is a Ferrari. Então, que tipo de outro carro é esse? É o my. Então, quando eu coloco essa palavra que modificou a palavra outro, então, my other car, eu utilizo o other antes de um substantivo contável no singular. Tá? Então não adianta você querer dar risada aqui do meu gol batedeira, porque my other car is a Ferrari, ok? Bom, vamos pegar outra frase. The store you're looking for is on the other side of the street, tá? On the other side. Então eu estou determinando o other, que é the other side. Então, embora a palavra side seja uma palavra contável que esteja no singular, eu vou utilizar a palavra other, porque antes dele tem o determinador, tem o the other side of the street, ok? E nisso daqui você já começa a entender por que às vezes eu falo the other ou the others sozinho, sem o substantivo. Porque eu vou juntar essas duas regrinhas aqui, né? Aquela que eu falei anteriormente, que substitui, onde a palavra other substitui o substantivo que já foi mencionado, ou a palavra, que esse substantivo pode estar no singular ou no plural. Se estiver no singular, the other. Se estiver no plural, the others. Tá? Então, vamos pegar aqui dois exemplos. I've found my earring, but where's the other? Tá? Esse the other, por que ele está sozinho? Porque a gente já sabe que eu estou falando do outro, do outro brinco, do outro earring, né? The other earring. Mas para não ter que repetir a palavra earring, eu falo, where's the other? Todo mundo já sabe do que eu estou falando quando eu introduzir lá. Oh, I've found my earring, but where's the other? Okay? Tá claro dentro do contexto que esse other se refere a um earring. Tá? Um outro exemplo. She ate just 2 cookies and he ate all the others. Né? O que aconteceu aqui? Então, ela comeu só 2 biscoitos e ele comeu todos os outros. Todos os outros o quê? Todos os outros biscoitos. Então, all the others está substituindo all the other cookies. Então, sempre que você tiver essa situação, lembra que você pode omitir o substantivo que já foi mencionado e vai colocar apenas the other, se você está falando de duas coisas, né? Então, a ideia do one earring and the other earring. Não pode ter mais do que um, né? Você tem que ser the other apenas, tem só um outro, se eu já achei um. Ou usar o the others, he ate all the others, porque são all the other cookies, tinha uma grande quantidade ali de biscoitos e foi ele que comeu, não ela. Não? Bom, e uma outra utilização da palavra other
é quando nós queremos falar um ao outro. Tá? Então, nós temos duas expressões, o each other e o one another. Tá? E, normalmente, nós brasileiros, nos equivocamos um pouco, porque a gente está aprendendo aqueles pronomes, né? Myself, yourself, himself. E aí, quando eu falo, por exemplo, nós nos conhecemos, né? Eu conheço aquela pessoa e aquela pessoa me conhece, a nossa tendência é colocar esse ourselves. E não pode, tem que ser we know each other. Ou também we know one another. Porque eu conheço a pessoa e a pessoa me conhece. Quando esse é o sentido, eu utilizo esse each other ou one another. Porque se eu falar we know ourselves, o que vai acontecer? Quer dizer que eu me conheço e a outra pessoa também se conhece. Então, we know ourselves. E não é essa mensagem que eu quero passar. Tá? Um outro exemplo é se eu digo they love each other. Quer dizer que um ama o outro e o outro ama o um. Então, each other. Ou também posso falar they love one another. Ok? Outro exemplo, we need each other. Quer dizer que eu preciso da pessoa e a pessoa precisa de mim. Né? Então, nós precisamos um do outro. Ok? Outro exemplo, they looked at each other. Eles se olharam, eles olharam um para o outro. Quando é esse o sentido do se olharam, você tem que utilizar esse each other ou one another. Está claro a diferença? Está claro o uso? Se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, nos deixar o seu comentário, porque nós vamos esclarecer para você, tá bom? Bom, e essa é a forma de praticar também e aprender. Você forme suas frases utilizando essas estruturas, compare com os exemplos que eu dei, e aí você vai saber se a sua frase está correta ou se você precisa melhorar alguma coisa. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos, marcar os seus amigos, fazer o seu comentário, deixar o seu like, para que nós possamos cada vez mais atingir mais pessoas com essas dicas de inglês que podem ajudar as pessoas a se tornarem fluentes em inglês, ok? Nos vemos no próximo vídeo.